E pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido. Como foi feita na votação lá no nosso Instagram, a gente está fracionando os vídeos e colocando 2 vezes por semana. Se você não conhece nosso Instagram, tá na descrição desse vídeo. Dá uma confere, a gente está interagindo com as pessoas lá, tá muito bacana. Agora sem mais enrolação e vamos pro vídeo. Certo. E agora é que a gente vai dar aquele nó na cabeça que eu tô falando desde o início. Já que existe, né? Já que ninguém conseguiu comprovar que não existe, então a gente parte da premissa de que existe. E aí, como é nó na cabeça, eu deixo com o Biel. E aí, como eu não fiquei satisfeito de só dar nó na minha, eu convido a vocês a embarcarem comigo nessa. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente conseguir acompanhar, porque eu acredito que visualizando as palavras puramente a gente já vai consegue ter um pouco mais de pé no chão para falar sobre os atributos da divindade. Uma coisa muito, muito difícil, por uma questão muito, muito simples, fácil, que é a gente simplesmente não ter faculdade moral e intelectual suficiente para conseguir entender em plenitude o que eu vou passar para vocês agora. E aí fica o questionamento, assim, para cada atributo que eu fizer, eu gostaria que vocês pensassem, eu consigo não só entender o conceito linguístico do que é aquilo, porque isso é fácil, a gente pega no dicionário e está lá dentro. Mas eu consigo realmente entender, compreender, assim, sem dar nó na minha cabeça o que significam esses atributos. Aí é que o bicho pega nessa hora, a gente vai ver agora. E eu queria que a gente pensasse sempre que esses atributos, eles são infinitos, no sentido que eles são num grau supremo, na quantidade maior que eles poderiam existir sempre. Então, de todos esses atributos, Deus tem o grau supremo, Deus tem um grau infinito de todos eles, e a gente vai entender em cada um deles o porquê. Então, o primeiro atributo é esse. Deus é a suprema e soberana inteligência. A nossa inteligência, nós homens, ela é limitada. Ela é bem limitada. Né? A gente percebe que a gente não consegue nem fazer, nem compreender tudo que existe. A gente ainda tem aí uma dificuldade extrema de conseguir chegar, conseguir reproduzir, conseguir fazer e entender diversas coisas que a gente até sabe que existem, mas que a gente ainda não consegue pegar. Isso é muito presente em todos os campos da ciência, né? Tem várias coisas que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue explicar. Né? E a inteligência de Deus, como ela abrange o infinito e tudo que nele existe, né? A questão aí já de um universo completo e complexo do jeito que a gente sabe que ele é, né? Ele precisa ter uma suprema e uma soberana inteligência infinita. Né? E aí a gente já passa para um próximo atributo, que é eternidade. E esse, para mim, é o mais difícil deles. Deus é eterno. Isso significa que ele não teve começo e ele não vai ter fim. Não ter fim é uma coisa mais fácil da gente conseguir imaginar. Agora, não ter começo, isso eu desafio a qualquer um dizer que realmente consegue imaginar com tranquilidade, com paz no coração, algo que não teve começo, algo que não teve início. Porque tudo que a gente consegue pensar, a gente consegue imaginar, teve um início, surgiu de algum lugar, surgiu de alguma coisa. Né? Nós, espíritos, nós não somos seres eternos, nós somos seres imortais. Nós tivemos um início, nós tivemos um princípio, mas nós não teremos um fim. Então, só para dar já essa dica aí de diferenciação aí dentro do espiritismo, que às vezes é muito controversa, né? A eternidade não tem início, não tem fim. A imortalidade tem início, como tivemos, né, quando Deus nos criou, e imortais porque não teremos um fim. Se Deus tivesse tido um princípio, ele teria nascido do nada,
e a gente sabe que o nada não existe, né? E se o nada não existe, ele não pode produzir coisa nenhuma, certo? Então ele não poderia ter gerado Deus. E se tivesse sido criado por algum ser, então esse ser seria Deus. E aí deixa um nó aí na cabeça de todo mundo, que eu sei que todos estão. E vamos passar para o próximo atributo, que é a imutabilidade. Deus é imutável. O que significa que ele não está sujeito a mudanças. E aí eu não estou falando de mudança visual, né? De um corte de cabelo, uma roupa. Estou falando no questão da natureza íntima de Deus, né? Porque se Deus fosse mutável, as leis que regem a natureza, as leis que regem o universo não teriam estabilidade nenhuma, né? Nós somos seres mutáveis. Porque a gente pensa de um jeito hoje, amanhã a gente pode pensar de um jeito completamente diferente. Nascemos de um jeito, provavelmente morreremos de um jeito completamente diferente. Provavelmente. Esperamos que sim. E a gente pode perceber, né, como que a gente pensando de uma maneira, a gente age de um jeito, mas quando a gente troca a chave do pensamento e passa a pensar de uma maneira diferente, a gente também age diferente. Então, se isso também acontecesse com Deus, seria um caos eterno aí no universo que dependeria do humor, enfim, né? do que fosse mutável em Deus. E aí a gente passa para o próximo atributo, que é a imaterialidade. E isso está muito ligado à imutabilidade também, né? Porque Deus ele tem uma natureza que é muito diferente de tudo que a gente conhece como matéria. E se Deus fosse composto por matéria sujeita à mudança, ele não seria imutável. Ô Biel, para me ajudar a diminuir o Deus, assim, principalmente nessa parte, se eu pudesse perguntar para alguém assim, o que é inteligência? O que é inteligência? E aí eu tento colocar Deus como isso, assim, porque não é material, não tem forma, não tem, e mesmo assim é tudo que você precisa para qualquer coisa, né, que você queira criar, desenvolver, tirar do papel, enfim. Isso me ajuda. É claro que, como você comentou, a parte do eterno ela é realmente muito complicada para pequenos imortais aqui, como nós, entender poxa, quem diria explicar, né? Mas você acha, inclusive, que você está indo muito bem. Mas então pense nisso, assim, né? Nessa questão de se pudesse, está falando de vários atributos, né? Se pudesse colocar um que consegue conversar com a maioria deles, seria esse, assim, a inteligência. Com certeza, com certeza. Até porque, para a gente ver olha a dificuldade imensa que a gente tem de conhecer o que tem dentro do nosso planeta. A gente já não conhece tudo porque tem muita coisa que a gente não tem capacidade para entender, não tem capacidade para explicar. Imagina tudo que está lá fora, desses vídeos que a gente consegue achar na internet, quando vai comparando um astro com o outro, né? Coloca a Terra e coloca perto da Terra Júpiter, o Sol, e vai puxando uma estrela atrás da outra, uma estrela atrás da outra. E quando mostra na tela o universo observável, que é o Sol observável que a gente conhece ainda, né? A gente não consegue não aparecer nem um pixel numa tela grande, nós somos. E a gente já não conhece isso. Imagina isso tudo o resto. A complexidade, a complexidade de uma física quântica que tenta explicar esses fenômenos aí, que não é para qualquer um, não é para qualquer um entender, não é para qualquer um explicar, e muito menos descobrir uma coisa dessa do nada, né? Assim, partir do zero e conseguir começar a explicar os fenômenos. E aí começa a ver que uma teoria não bate com a outra, mas a gente tem que deixar elas por elas mesmas, porque senão a gente fica sem nada e não consegue explicar o resto. Então, assim, para ter sido o ser que criou isso tudo, que fez tudo isso funcionar com harmonia, com perfeição, como funciona, poxa,
até fico com vergonha, né, de falar que fulano de tal é inteligente, fulano de tal é inteligente. Pô, pera aí, meu amigo. Sabe? Então, com certeza, a inteligência, ela tá por trás disso aí tudo, né? E ela tá muito ligada, inclusive, com o próximo atributo que a gente vai citar, que é a onipotência. Que Deus tem poder supremo sobre tudo e qualquer coisa, né? Se ele não tivesse esse poder supremo, sempre teria alguém mais poderoso que ele. E assim por diante. Alguém com mais poder do que ele, alguém com mais poder do que ele, até chegar num ponto que nenhum ser pudesse ultrapassar o poder de um ser maior. Esse ser, então, seria Deus. E, por último, mas não menos importante, soberanamente justo e bom. E esse é bem interessante, porque por que, né, soberanamente justo e bom? Por que não só justo e bom? Qual a importância desse soberanamente? E sobre aquela infinitude que eu comentei no início. Porque um ser que é infinitamente bom, ele não pode conter a mais insignificante parcela de maldade. Nenhum ser que seja infinitamente mal pode conter a menor parcela de bondade, né? Do mesmo jeito, para a gente chegar num preto absoluto, a gente não pode ter nenhuma nuance de branco, e num branco absoluto não pode ter nenhuma nuance de preto. Também é essa analogia aí com a bondade. E se Deus não fosse infinitamente, soberanamente bom, significaria que pelo menos uma parcelinha de maldade aconteceria ali. E se ele é bom e mal, ele não teria qualidade no seu grau supremo. Por isso, ele não seria Deus. Todas as coisas, de novo, estariam sujeitas, né, ao capricho, ao humor e às vontades. Né? E a gente sabe bem que, por ser soberanamente justo e bom, não é isso que acontece. Né? E a bondade implica a justiça. E, igualmente, a justiça implica a bondade. E aí eu já estou falando de justiça divina, não a justiça dos homens. E essa aqui, ela não é que ela resume todas as outras, né? Mas ela reforça aquilo que eu falei, que é infinita em todas as qualidades. Né? Porque se Deus não fosse infinitamente perfeito, teria, de novo, um ser mais perfeito que ele. Né? E se tivesse um ser mais perfeito que ele, esse ser, novamente, esse ser, sim, seria Deus. Ia dizer alguma coisa, Gustavo? Eu ia, Biel, mas eu não vou usar te interromper enquanto a gente vai falando de Deus de novo, não, desculpa. Pode continuar. Agora a gente vai para o último, que é muito simples. Depois de tudo que a gente falou, eu acho que é uma conclusão muito lógica para a gente chegar, né? Que Deus é único. Né? Que é consequência dessa infinidade das perfeições, todas desses atributos que a gente falou. Né? Porque se ele não fosse único, que teria outro perto ali, que se fosse uma gotinha a mais de qualquer uma dessas outras coisas, nem precisariam ser todas, já seria mais perfeito que ele. E esse ser, então, novamente, esse ser seria Deus. Exatamente, Pel. Tem duas coisinhas assim que nos ajudam a compreender. Uma é uma frase, uma citação que ficou famosa aí do nosso Ariano Suassuna, né? Eu não sei, só sei que foi assim. E isso ajuda muito a gente a explicar certos atributos de Deus. E outra como é que às vezes a gente precisa... É óbvio que tudo nosso vai ser sempre muito pautado pela intelectualização, pela objetividade das coisas, pelo pragmatismo, mas muitas vezes para falar de Deus a gente precisa de um pouco de sentimento e um pouco de emoção também. Poxa, tem coisa mais gostosa do que quando você está apertado, você ir no banheiro e conseguir fazer xixi? Sim.
uma das sensações de maior alegria que eu acho que existe no universo é você estar apertado, você conseguir ter um banheiro disponível, que você pode ir lá e fazer xixi. Olha como é simples a coisa, como é simples a vida. A gente falou de todos esses atributos e o Biel falou de maneira brilhante sobre isso, porque, enfim, é muito difícil, né? A gente não pode pegar um livro e falar, olha, toma, tá tudo aqui, ó, lê lá. Isso é também da característica de Deus, isso é também a gente não poderia nem utilizar esse termo, mas da sua individualidade, da sua personalidade, da sua essência como ser. E aí e tantas outras coisas, como poder chegar no final do dia e tirar o sapato, deitar numa cama que esteja arrumada ou até desarrumada quando você está com sono. Qualquer lugar é lugar e você deita feliz da vida. Essas pequenas coisas nos dão mostras de que a gente não precisa confabular muito, a gente não precisa teorizar muito, a gente pode sentir pequenas coisas do cotidiano que elas às vezes nos dão muito mais elementos do que aquilo que a gente tanto raciocina e tanto cria em série de conceito. Mas aí entrando no nosso... Desculpa te interromper, eu só queria fazer a leitura aqui de 3 perguntas do Livro dos Espíritos que eu acho que não podem faltar assim, nesse momento, porque elas assim, vão traduzir com propriedade, com rapidez, né, e com uma linguagem muito interessante, assim, isso tudo que a gente já discutiu até agora. Imagino que grande parte das pessoas já tinham tido contato, mas ainda assim eu acho que seria importante fazer essa leitura. Então a gente começa na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a mais famosa de todas, né? Todo espírita conhece, que é o que é Deus. É muito interessante, né? De novo, voltando àquela questão do instinto, da vontade de procurar saber o que é Deus. E a primeira pergunta que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, no meio de tantas perguntas, é exatamente essa. Ele começa exatamente, perguntando o que é Deus. E a resposta que os Espíritos nos dão é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec segue na segunda pergunta questionando o seguinte: o que se deve entender por infinito? E os Espíritos nos dizem: o que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E por último, Kardec aperta um pouquinho mais. Na terceira pergunta ele questiona o seguinte: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E essa é a resposta que eu, Gabriel, mais gosto no Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem o seguinte: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Eu sempre que eu leio essa pergunta, me vem na hora uma página da internet, sabe? Quando você está tentando acessar e dá um erro no programa, assim, porque você não tem acesso ao servidor. E né, aparece erro não sei quanto, exatamente, definição incompleta. Então, assim, não poderia faltar, inclusive, com a observação, aí já é uma nota que Kardec faz a respeito dessa terceira pergunta. Kardec diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Dá um nó na cabeça quando a gente lê, né? Mas, basicamente, Kardec está dizendo que a gente não consegue compreender o que é o infinito e a gente não consegue compreender o que é Deus. Então, a gente definindo Deus como sendo infinito, a gente está definindo algo que a gente não conhece com outra que a gente também não conhece. Resumidamente traduzindo, foi isso que ele quis nos dizer. E passo a palavra para você, Gustavo.
Ótimo, brilhante leitura, veio muito a calhar dentro do tema. Primeiro, porque resume bem tudo que você trouxe, conecta com o tema dos nossos 2 últimos encontros, que é esse perfil do Allan Kardec de investigador, de explicador, embora não fosse cientista de fato, né, mas a mente de cientista, a mente de questionador e de explicador, que era a sua profissão, professor, né, de estar questionando os espíritos, não com um viés dogmático ou com um viés de obtenção de uma verdade absoluta, mas com um viés de alguém que quer conhecer, e quer entender, e quer utilizar, e quer explicar, e quer melhorar. Isso é muito interessante. E também que não... sem muito orgulho, sem muita vaidade, né, daquele cientista que vai fazer a experimentação e que sabe que pode dar tudo errado e não sair nada do jeito que ele está esperando e tomar essas respostas aí na frente, né?